Hoje nós temos o Evangelho, capítulo 17, que é o item Sede Perfeitos, e no item 1 e 2, Caracteres da Perfeição, né? Nós aqui vamos ler um trechinho, vamos procurar dar um entendimento, mas a gente sempre convida que vocês possam também ler, que vocês também possam tirar as suas conclusões, o seu entendimento, mesmo que já tenham lido em outra oportunidade, a cada vez que a gente vai ao Evangelho, frente às nossas experiências, frente aos diversos fatos da vida, a gente vai tendo um outro entendimento, vai tendo uma outra compreensão sobre as lições do Evangelho de Jesus. E o Pedro, né, muito sabedor, né, que eu não deveria estar falando desse tema, tá certo? Ele acaba escolhendo para que eu possa estudar mais. Então, obrigado, Pedro, por mais essa, né? Caracteres da perfeição, que é a oportunidade para a gente aprender e estudar, não que a gente tenha, né? Então, é a chance que a gente tem de refletir junto aqui. Estamos todos no mesmo caminho, viu? Todos buscando aí esse aprimoramento. Então, o trechinho que nós temos aqui do Evangelho, é bem curtinho aqui, mas até para que a gente não fique fora do texto, eu vou tomar a liberdade aqui de fazer uma leitura rápida aqui. Caracteres da perfeição, item 1. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E aqui um parênteses, né? Os publicanos não eram muito bem quistos, né? Na época lá de Jesus, eles eram cobradores de impostos. E os impostos, né? Impostos colocados aí pelos romanos eram altíssimos. E como sempre, nem em todas as épocas, não eram bem vistos. Então, todos os publicanos não tinham boa reputação. E aí depois ele diz, e se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? E os gentios, né, naquela época, também não gozavam de bom prestígio, né, porque eram aqueles povos que tinham, acreditavam em muitos deuses, não tinham um Deus único, eram considerados pagãos, né? Então, igualmente eram discriminados. Então, sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Então, essa passagem está descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos lá de 44 a 48. E aí fica, então, o convite para que cada um depois possa voltar na leitura e interpretar e dar o seu entendimento também. Então, nessa passagem, será que Jesus se enganou quando ele diz, recomendando que fôssemos perfeitos? Pode, num primeiro momento, aparecer aí uma certa estranheza, pois perfeito é Deus, né? O Criador. E nós, na condição de criaturas, como é que nós podemos ser perfeitos como Deus, né? Então, Jesus não se enganou, né? Jesus nos convidava a melhorarmos, nos convidava a buscarmos a perfeição relativa. Todos nós estamos nesse processo, todos nós estamos nesse caminho. E olha só que essa é uma tarefa, né, de ser perfeitos, que não se resolve de golpe, que não se resolve de imediato, em um lance só, em uma vida só.
Essa é uma tarefa para muitas existências. Por quê? Porque nos obriga a deixar de lado os nossos vícios, nos obriga a deixar de lado to, toda, todas aquelas situações onde nós ainda temos, não adquirimos ainda, temos ainda os nossos defeitos morais, as virtudes ainda que não foram desenvolvidas. Então, a hora que a gente faz uma reflexão a fundo, buscar essa perfeição é uma perfeição relativa, né? Então, é melhor a gente entender dentro do âmbito, dentro da condição que nós encontramos. Então, é nesse sentido que Jesus nos convida, né? Que sejamos melhor no âmbito em que nós estamos. Então, aqui ele está dando a oportunidade, está nos convidando para que a gente fale. E aí, quando ele nos diz, e o próprio trecho do Evangelho nos convida a refletir sobre isso, ele dá uma pista. Mas como é que a gente busca essa perfeição, né? Então, e aí vem, né, o próprio Evangelho de Jesus vem nos trazer: amar os vossos inimigos. Né? Que mais? Fazer o bem àqueles que nos odeiam, né? Aqueles que não nos querem bem. Orar por aqueles que nós não temos afeição, ou que não nos afeiçoe a nós, ou que não tem nenhum tipo de ligação, ou às vezes até nos prejudica. Então aí a coisa já começa a ficar mais rosa, né? No sentido de procurarmos esse aperfeiçoamento. Então, amar os vossos inimigos, é fácil amar aqueles que estão do nosso lado, é fácil amar aqueles que nos querem bem, mas amar os inimigos, então, já é um grau mais, mais extenso, mais fundo, mais profundo. Então, esse é o exercício que nós precisamos. E quando a gente vai olhar todas essas situações, né, que se coloca aqui, nós vamos ver que, no fundo, estamos sendo convidados a praticar a caridade. Caridade em sua plenitude. Né? Como é que vamos conseguir fazer a caridade se a gente não consegue, né, ter o mesmo afeto, tá certo? Entender, né, deixar de lado, muitas vezes, aqueles que nos fizeram algum tipo de mal, algum tipo, nos prejudicaram de alguma forma. Então, veja que buscar, então, a perfeição é nesse sentido que Jesus nos convida. E, logicamente, né, isso é um exercício que começa de maneira, às vezes, nas tentativas, né? Não é na primeira, não é na segunda. Às vezes, passando as 24 horas, a gente não passa o tempo todo em momento de total equilíbrio. Às vezes, estamos muito bem no ambiente doméstico, às vezes não, no ambiente de trabalho, no trânsito, nos diferentes locais, nas diferentes situações. Então, é nessas condições que Jesus nos convida a buscarmos essa perfeição, né? Buscarmos a caridade. Nós, que somos espíritos eternos, e graças à nossa maravilhosa doutrina dos espíritos, que nos alarga o horizonte, que nos permite entender que não ficamos restritos a essa vida, faz com que nós possamos compreender a extensão dessas ações, né? A complexidade dessas ações, e sabermos que isso é adquirido aos poucos, é pelo exercício, né? E isso, então, vai buscando o aprimoramento. É. Então, nós vamos conseguindo, dessa maneira, amar aqueles que estão à nossa volta, vamos ampliando, não vamos ficando restrito só àqueles que nos querem bem. A gente vai conseguindo explorar um pouco, como Jesus falou,
quem sabe já não sentindo o mesmo ódio, já não sentindo muitas vezes a necessidade de fazer um revanche, um revide, né? Passamos a escutar mais, passamos a desenvolver muitas vezes, ficarmos mais em silêncio, procurarmos muitas vezes desenvolvermos a paciência. Então, vamos deixando de lado os vícios, vamos deixando de lado algumas das nossas situações ainda não desenvolvidas e vamos aprimorando, vamos buscando mais virtudes, vamos buscando ser mais virtuosos. E assim vamos tendo essa caridade na sua plenitude, tendo a condição de buscarmos o amor, né? Então, essa é a condição que nos pede, né? Vamos, assim, aprimorando nessa condição. Outro ponto importante, né, que faz com que nós possamos aproximar, né, termos a caridade conosco, é que nos convida, né, através de todas essas situações, é que possamos buscar sermos mais benevolentes, buscarmos sermos mais indulgentes, buscarmos o devotamento, buscarmos o perdão. Então, dessa forma, estaremos realmente aprimorando, né, chegando a ficarmos mais próximos da caridade na qual Jesus espera de nós. A benevolência com todos, a benevolência em todas as situações, não só com aqueles do nosso convívio, com os desconhecidos, com as pessoas do nosso convívio no dia a dia. A indulgência para aqueles que cometeram algum tipo de falta. Não vamos ressaltar o erro, não vamos explorar aquele que muitas vezes já está caindo em si, percebendo que de alguma forma não foi bem. Então, se nós deixarmos, não ressaltarmos a falha, esse desvio, estaremos sendo indulgentes e dando oportunidade para que a pessoa caia em si e siga o seu caminho. Não cabe a nós cutucarmos, aprofundarmos, explorarmos as feridas alheias. E através do devotamento, né, aquele senso de coletividade, vamos deixando de lado o nosso egoísmo, vamos deixando de lado o nosso orgulho, e dessa forma vamos conseguindo pensar no coletivo. Isso nos caminha também para essa caridade mais ampla. O perdão, né? Se alguém nos faz alguma falta, nos comete algo e que não é simples muitas vezes, não é imediato, mas é exercício também. Vamos procurando não revidarmos, vamos procurando esquecermos. Então, dessa forma, nós vamos conseguindo buscar esse aprimoramento, buscar essa caridade, né, que é, na essência, buscar a perfeição, é sermos mais caridosos. Então, dessa maneira, estaremos, sem dúvida, buscando esse momento de caridade. E assim, não esquecemos também da prece, aqueles momentos mais agudos, aqueles momentos de maior dificuldade, se tivermos, né, lembrarmos de orarmos, se lembrarmos de procurarmos estarmos atentos, né, a essas situações, ajuda virá. Certamente teremos condição. Nós não temos situações que nos são colocadas de forma imprópria, de forma indevida. Todas essas situações estão bem colocadas, bem apropriadas para aquilo que a gente pode lidar e aquilo podemos superar. E isso é conseguido, muitas vezes, através da ajuda e da prece. Vem muitas vezes uma solução, vem muitas vezes um momento que nos acalma, que nos tranquiliza, que nos busca, muitas vezes,
uma alternativa que ainda não tínhamos levado em conta, né? Então, não deixamos disso. Tem uma passagem de um líder indiano, né, muito conhecido, Gandhi, que diz o seguinte, né, e tem muito a ver com o nosso tema de hoje aqui. Nós, nós precisamos ser a mudança que nós queremos para o mundo. Então, não é muitas vezes esperar que o mundo mude para que a gente mude. Se a gente percebe que alguma coisa não está bem, mudemos nós. E esse assim estaremos construindo um mundo melhor. Então, esse é o convite que Jesus nos pede, nos dá. Uma outra passagem ainda que diz, né, um outro pensamento, o seguinte, que tenhamos pensamentos melhores. E esses pensamentos melhores nos trarão palavras melhores. As palavras melhores nos trarão ações melhores. Tendo ações melhores, teremos hábitos melhores. E tendo hábitos melhores, teremos valores ainda melhores. E esses valores melhores é que fazemos o nosso destino melhor. Então, veja que, a começar pelos nossos pensamentos, né, desenvolvendo isso nas palavras, nas ações, nos hábitos, nos valores, a gente vai construindo isso, vai buscando a nossa perfeição. E para todos nós que estamos no caminho, que muitas vezes achamos que ainda não é momento, lembramos também que é melhor trabalhar agora, né, para melhorar, do que esperar para melhorarmos para trabalhar. Então, que pensemos nisso, né, o momento é agora. Não esperamos sermos completos, né? O exercício é de pouquinho, é que dessa forma que a gente, passo a passo, é que a gente vai aprimorando. Para os papais que estão aqui presentes, né, deem os melhores exemplos aos seus filhos. E aos filhos aqui presentes, sigam esses exemplos dos papais. Muito obrigado, Pedro.